povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abrimos a nossa Bíblia no João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Pois vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejam também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Algum comentarista, ele chega a dizer que quando Jesus está dando esse sermão, aconselhando os seus discípulos, era uma quinta-feira, a qual estava no dia seguinte, a sexta-feira, era próximo à sua morte, a qual era a sua despedida, e por isso que os seus discípulos estavam com o coração turbado, preocupado. Vimos no capítulo 13, como ele dá ali um exemplo de humilhação, quando ele, o sábado antes da Páscoa, ele chega e lava os pés do discípulo. Ele, sendo Senhor, se faz como escravo e lava o pé do discípulo, dando ali um exemplo de humilhação. Enquanto nós vimos os discípulos em várias passagens bíblicas, para ser maior do que o outro, pois está escrito em Lucas capítulo 9, um discípulo estava discutindo entre eles quem seria maior. E aqui Jesus dá um exemplo para o discípulo de humildade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E Jesus ali, ele começa a falar da sua despedida. O discípulo começa a se entristecer. Vimos que ele fala do traidor, uma quinta-feira. Não era qualquer pessoa que estava falando para que os discípulos não ficassem com o coração turbado. Não era eu, não era o pastor. Era Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Era esse que estava falando para ele não se turbar o coração. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ele estava falando, mas ele não estava num ambiente confortável. Ele estava sabendo no dia seguinte que ele iria passar. No dia seguinte ele iria passar pela noite mais escura da terra. O dia seguinte ele ia passar pela cruz. Iria morrer para os meus pecados e o seu pecado. Era nesse dia, ele sabia o dia que ele iria passar o seguinte. Mas ele abre a sua boca. Ele sabia que Pedro iria trair. Porque quando ele fala para Pedro, para onde eu vou, você não pode ir agora comigo. Aí Pedro fala para ele no versículo 36 do capítulo 13: Senhor, se for possível eu morrerei contigo. O Senhor disse: eu te digo que hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabia que iria ser traído, mas ele disse: não se turbe o vosso coração. Jesus sabia que no dia seguinte a cruz estava esperando por ele, mas ele abriu a sua boca e disse: não se turbe o vosso coração. Jesus sabia que a ajuda ao molhar o pão no vinho, ele sairia e entregaria Jesus. Jesus sabia que estava sentado no meio do traidor, mas ele abre a boca e diz: não se turbe o vosso coração. Ele não estava, pastor, no momento confortável, no momento de alegria
mentira, porque se não fosse assim, eu não estaria dizendo, eu não sou mentiroso. Tanto é que você vai ver no versículo 6 do mesmo capítulo que ele diz, eu sou o caminho e a verdade, ou seja, ele não é mentiroso porque ele é a própria verdade. Aí Hebreus capítulo 6 e verso 18, ele vai dizer, é impossível que Deus minta, eu não sou mentiroso, creia em Deus, creia também em mim, porque o que eu falo é verdade, não se turbe o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos no momento que estamos vendo crente que diz que crê em Deus, mas que está com o coração turbado, está em desespero. Me faz lembrar do apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, ele estava prevendo a sua morte. Ele disse que estava indo ao matador, mas estava oferecendo sacrifício de lembrança. E ele diz no versículo 7, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo disse isso, ele não estava falando no momento que ele estava de abundância, não. Paulo estava falando de uma prisão. Alguns comentaristas acreditam que era a sua última prisão, o Nero ali na Roma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sem merecer, por amor do Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala, eu combati, ou seja, eu concluí a minha carreira, ou seja, eu terminei a minha carreira e combati um bom combate. Ele não disse que o combate foi ruim, que o combate não prestou. Ele disse que o combate foi bom. Quando fala de combate, fala de luta, fala de guerra, fala de provação. Mas o momento de luta e de guerra e de provação, quem crê em Deus tem que guardar a sua fé. Estamos no tempo que muitos dizem que crê em Deus, mas está desesperado e já perdeu a fé. Qual Deus que você diz que crê? O Deus que eu creio é tão poderoso que no Salmo 147, verso 4, ele diz que ele conta as estrelas e ele ainda chama pelo nome. Além dele contar, ele sabe quantas tem. Ele chama cada uma pelo seu nome. É um Deus grande. O Deus que eu creio é um Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 66, verso 1 diz que o céu é o seu trono e a terra é os cabelos para descansar os seus pés. Ou seja, um banquinho, tamanho de nada, pequenininho, para ele colocar os seus pés e descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o tamanho do nosso Deus. Mas tem gente que está limitando o nosso Deus. O nosso Deus é grande e não tem como expressar a grandeza do nosso Deus. Isaías 40 e versículo 15 fala que a nação para ele é como uma gota d'água no balde, e o povo como um grão de areia na balança. O que pesa um grão de areia na balança? Nada. Isso é o mundo para ele. Salmos 24, o céu e a sua plenitude, o mundo e tudo que no mundo há é dele. É a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus é grande. Provérbios 30, verso 4. Quem é aquele que subiu e aquele que desceu e que subiu? Aquele que amarra os ventos no seu punho e as águas na sua roupa. É o tamanho do nosso Deus. Não tem como expressar o tamanho do nosso Deus. Que eu tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Paulo também fala: eu sei em quem tenho crido.
nessa noite. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido nessa noite? O nosso Deus é grande. Só um problema que tem cristão que quer que ele seja o nosso empregado. Quando ele faz, ele faz. Deus faz como ele quer. Quando ele quer, ele faz e acabou. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito daquela passagem de Mateus, quando o leproso se prostra nos pés do Senhor, ele adora. Quando ele adora, ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz: Senhor, se tu quiser, tu pode. Se tu quiser. Se tu quiser, tu pode. Mas tem que eu determino. Eu não determino nada. Quem determina é Ele. Se Ele quiser, Ele pode. Se Ele quiser, Ele pode. Ele pode. Espírito Santo de Deus. Então, para que ficar turbado? Para que ficar desesperado? Eu sei que eu tenho crido. Você sabe quem você tem crido nessa noite? Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aí ele fala no princípio que ele vai voltar. Faz uma promessa que ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem muitos crentes que já não acreditam mais na volta do Senhor. Já não acreditam mais na volta do Senhor. A Bíblia diz, na Epístola de 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 4: naquele dia se levantará um monte escarnecedor, andando segundo as suas paixões. Aí no versículo 5 ele fala: e abrindo a boca e dizendo: cadê a promessa da sua vinda? Desde que os profetas, os pais morreram, as coisas continuam desde o princípio, continua como sempre. Cadê a promessa? Mas ele fala: não se engane não. Versículo 8: não se engane não, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. E no versículo 9 ele fala que o Senhor não retarda a sua promessa. No 10 ele fala que a vinda do Senhor vai ser como ladrão. Você não sabe o dia e nem a hora que ele vai invadir uma casa, mas de repente ele invade e vai pegar muito crente despercebido. Não se engane não, porque a promessa dele é fiel e verdadeira. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Apocalipse 11, louvado seja Apocalipse 3, e versículo 11 ele fala: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então nessa hora que você está passando por um momento de turbulência e provação, guarda a sua fé, guarda a sua esperança, guarda a sua fé em Cristo. Não perca a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que tem esperança, ele fala igual no Apocalipse, capítulo 22 e verso 20. Aquele que testifica essas coisas, ele diz: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se eu crer, ele vai vir. Se você crer, ele vai vir. Se você não crer, ele vai vir. E se eu não crer, ele vai vir do mesmo jeito. E se não estiver preparado, vai ser pego de surpresa. Louvado
E versículo 36, ele diz, conversando com o seu discípulo: aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, exclusivamente o Pai. Então, se o Pai sabe, o dia está marcado, ou não está? Se o Pai sabe, o dia já está marcado. Tem crente despercebido, mas esse grande dia está marcado. O Filho está esperando o Pai abrir a boca e dizer: meu filho, é hoje o dia de buscar a minha igreja amada. É hoje o dia de buscar a minha noiva imaculada, sem mancha, sem rugas. É hoje esse dia que eu irei raiar na nuvem e buscar a minha igreja amada, a igreja sofrida, a igreja que passou pelo deserto, mas não abriu a mão de sua fé, não negou a fé, permaneceu firme, constante e superabundante na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu sinto a graça dele aqui. Doromonte Aravassúria, Roxner Gavassé, Naramanchouja. Para que ficar turbado com uma promessa maravilhosa dessa, pastor? Não tem como ficar turbado. Essa é a maior promessa que o crente tem. É de um dia encontrar e ver ele face a face como ele é. Na manchora Camandaravasúria. Não se engane não, porque ele está voltando. Não se escandalize com nada, porque ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Quando ele estava falando, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não está construindo casa, eu não creio assim. Já está pronto. Já está tudo pronto. Só basta o pai dar ordem naquele grande dia para o noivo vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 25 e 30, no 32 começa a dizer que ele vem raiando na nuvem com os anjos, né? Com poder e glória. Ele começa a dizer: assim como o pastor separa os cabritos das ovelhas, ele vai separar os seus. Os cabritos vai sentar à esquerda, mas as ovelhas vai sentar à direita. E ele começa a falar ali: louvado seja o nome do Senhor. E depois, quando ele abrir a boca, ele vai dizer: o que está sentado à esquerda, ele vai dizer: afastado de mim, será lançado no fogo eterno com o diabo e seus anjos. Mas os que está sentado à direita, ele vai olhar e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, ao reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Já está preparado, igreja. Que me prova. Você quer sentar à esquerda ou você quer sentar à direita? Você quer ouvir? Vai, seja lançado com o diabo e seus anjos ao inferno que está preparado para o diabo e seus anjos, ou você vai ouvir: vinde, 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 bendito, bendito, bendito do meu Pai, ao reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Não pense que ele carpinteiro me perdeu construindo um quarto para você, porque já está preparado. Agora, será que eu e você estamos por esse grande dia? Será que hoje você já está? Ou está igual a igreja de Laodiceia? Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Ela diz: de nada tenho falta,
tenho tudo, ou seja, posso comprar tudo, de nada eu tenho falta. O Senhor Jesus é tão bom que Ele ainda dá um conselho. Eu te aconselho que de mim compre ouro batido, ouro refinado e veste branca para cobrir a tua nudez. E no verso 20 ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Quando fala de cear, fala de comunhão. Só ceia com ele quem está em comunhão. Rabassore, quem me providência. Será que você está assim? Ou não precisa ele bater? Ele já está dentro. Apóstolo Paulo, quando ele estava passando por esse momento na prisão, ele chega a dizer assim, capítulo 4, versículo 17: todos me abandonaram, ninguém veio na minha primeira defesa, mas o Senhor me assistiu e Ele me fortaleceu. Todos podem te abandonar no momento de provação, mas o Senhor te assiste e te fortalece. Receba fortaleza na noite desse dia. Seja fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Seja fortalecido pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra purifica, a palavra lava, a palavra fortifica, a palavra vivifica, a palavra renova, a palavra transforma. A palavra de Deus, terra, assim a presença dele. Não tem esse negócio comigo porque a igreja está vazia, não. O que Deus dá para mim é para um, é para dois, é para quantos quiser. Morovachou, Moramanchou, Vasséria, Daramandaravassuia, Lavassé, Durigamachou. Então nessa noite, creia no poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Creia no poder da palavra de Deus, porque a palavra ela nos renova. A palavra não se renova porque ela nunca fica velha. Ela é imutável, nunca fica velha. Agora ela nos renova. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o povo de Israel disse: renova, Senhor, nossos dias comundantes. Daravassúria. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Não perca essa esperança. Não perca essa esperança, porque esta é a maior promessa. E aí ele disse que nós não iríamos ficar sozinhos. O discípulo não iria ficar sozinho. Seguinte, você vai ver no versículo mais à frente, que ele faz uma promessa, que ele iria interceder ao Pai, iria rogar. Tem gente que pensa que o Espírito Santo desceu como tão fresco. Foi o final. Eu não sei quantos dias que ele pediu. Eu não sei quantos dias. Um diz que foi 50 dias, outros estudiosos dizem que foi 10 dias. Eu não digo porque o da Bíblia não tem boca, eu não tenho ouvido. Eu gosto de dizer o que está escrito. Mas a Bíblia diz que ele intercedeu. Ele disse que iria rogar ao Pai, iria interceder. Eu não sei quantos dias ele ficou: Pai, envia o Consolador. Porque ele disse que enviará outro é igual a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Envia o Consolador. Tu sabe que os teus filhos, sem o Consolador, ele não vai conseguir. Porque é um Espírito que louvado seja o nome do Senhor, que faz com que a pessoa reconheça que errou. Ou seja, quando eu pecar, o Espírito Santo vai dizer: mas Lúcio, dá uma marcha ré, você pecou. Dá uma marcha ré, volta atrás, pede perdão, se humilha, que assim não dá. Mas só que tem gente que está com a mente totalizada. Faz o que quer, vive como quer. Eu não creio que o Espírito Santo está. Porque se ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, se ele convence, eu estou no adultério,
Se ele convence, eu tenho que ouvir a voz dele. Ele está com o ouvido sensível à voz dele. Se ele me convence do pecado, então se ele me convence, eu vou dar uma marcha ré e vou dizer: Senhor, perdoa. Mas se eu continuo, então eu não estou em mim. Porque se a Bíblia diz que ele convence, ele convence. Ele convence. O pastor não convence, eu não convenço, o irmão Marco não convence, mas o Espírito Santo convence. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele ainda intercedeu o Pai, mandou o Consolador. O nome dele é Espírito Santo. É tão santo que o seu nome é Espírito Santo. Está nesse mundo pecaminoso, cheio de pecado e prostituição, por causa de mim, por causa de você, dentro de nós. E só vai deixar, nós não vai deixar, porque ele vai levar a igreja de encontro a Cristo usar. É ele que vai levar, amém? Meu Deus.